A Revolução de 30 foi um movimento armado liberado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, o golpe de 1930, que depois o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Em 1929, lideranças de São Paulo romperam a aliança com os mineiros, conhecida como política do café com leite. Indiciaram o paulista Júlio Prestes como candidato à presidência da República. Em reação, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas. Em 1º de março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, que deram a vitória ao candidato governista, que era o presidente do Estado de São Paulo, Júlio Prestes. Porém, ele não tomou posse em virtude do golpe de Estado desencadeado a 3 de outubro de 1930 e foi exilado. Júlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 3 de outubro de 1930, data que marcou o fim da República Velha. O governo Getúlio Vargas foi marcado pelo populismo, o qual é diferente do governo popular. O governo popular é um tipo de governo voltado para o povo e seus interesses em gerais. Governo populista, suas ações sempre têm objetivos secundários, ou seja, apresenta ter um objetivo, mas normalmente tem intenções diferentes. Ao longo do governo provisório, Vargas procurou adotar uma política conciliadora que tinha o objetivo de ganhar os setores da economia da sociedade brasileira, já que ele não foi eleito de forma direta, ou seja, ninguém votou nele, ele apenas entrou no poder retirando Júlio Prestes do poder, o candidato de São Paulo, e entrou fazendo assim, já com isso, eu vou ter que cortar essa parte. A Revolução de 1932, ou a Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, Brasil, entre os meses de julho e outubro de 1932. Foi comandada por paulistas que tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Foi uma resposta paulista à Revolução de 1930, a qual acabou com a autonomia que os estados gozavam durante a vigência da Constituição de 1891. Atualmente, o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução de 1932 como sendo o maior movimento cívico de sua história. Foi a primeira grande revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. São Paulo, depois da Revolução, voltou a ser governado por paulistas e 2 anos depois uma nova Constituição foi promulgada, a Constituição de 1934. No governo constitucional, de um lado estava a Nação Integralista Brasileira, AIB, que defendia a consolidação de um governo centralizado capaz de conduzir a nação a um grande destino. De outro lado, os comunistas brasileiros se mobilizaram em torno da Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio da luta de classes, promovendo uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Intentona Comunista foi um plano encabeçado por Luiz Carlos Prestes e sua guarda-costa Olga, junto com vários comunistas, seus aliados. Só que eles estavam lutando contra um governo muito forte e um exército totalmente coeso, pois eram liderados por Getúlio Vargas, sabendo que, quando Vargas conseguiu prender seus líderes e alguns comunistas, ele prendeu Luiz Carlos Prestes e deportou Olga para a Alemanha nazista, pois como ela era judia e era comunista, Hitler odiava as duas coisas principalmente. Daí, em meio a isso, ela foi levada para um campo de concentração, onde ela foi morta junto com outras judias, entre outros. E outros comunistas, seus aliados, foram presos, deportados e alguns executados. Sabendo disso, Getúlio Vargas procurou a extinção de cada um dos comunistas no governo para atrapalhar o governo brasileiro. Plano Cohen, escrito em 1937 por Olímpio Mourão Filho, sob ordem do líder integralista Plínio Salgado. O Plano Cohen foi um suposto plano com o objetivo de instalar o comunismo no país e tirar Vargas do poder.
Inicialmente, esse texto foi redigido com o objetivo de prever uma nova ameaça comunista, semelhante à intentona, e prever as ações do governo para conter um futuro movimento. Vargas, diante da previsão de que seu candidato perderia as eleições, tomou posse do documento e pediu ao Congresso que fosse declarado o estado de guerra, sendo atendido em menos de 24 horas. Com isso, Vargas tinha o direito e o poder de suspender os direitos constitucionais, e foi isso que ele fez, instalou a ditadura, conhecida como Estado Novo. São inspirada por itens da Constituição fascista italiana e polonesa, conhecida como polaca. A nova Constituição ampliou os poderes presidenciais, dando a Getúlio Vargas o direito de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Além disso, os governadores estaduais passaram a ser indicados pelo presidente. O novo foi dado como um governo estabelecido por vias golpistas, sendo implantado por Getúlio sob a justificativa de conter uma nova ameaça comunista. Getúlio, durante esse regime, adotou medidas trabalhistas por meio do CLT, com o objetivo de calar a classe trabalhadora e aliá-lo a Getúlio. O DASP, Departamento de Administração e Serviços Públicos. Esse órgão foi responsável por unir todos os ministérios em um só, fazendo assim Vargas ter controle sobre ele. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar as críticas sobre o governo de Vargas, também criando propagandas ilusórias para o povo, só mostrando o lado bom desse governo. Brasil na Segunda Guerra Mundial. Durante todo o governo constitucional, o Brasil investiu em indústrias de substituição de importações, ou seja, passou a incentivar indústrias que produziriam bens que antes eram importados. No Estado Novo, com o objetivo de tornar a autossuficiência do Brasil mais eficaz, Getúlio Vargas passou a incentivar as indústrias de bens de base, que correspondem às indústrias que produzem bens utilizados na fabricação de outros bens, tendo como exemplos as siderúrgicas e as metalúrgicas. Tendo em vista a impossibilidade de a burguesia realizar tais investimentos de maneira satisfatória, Vargas necessitava intervir na economia. Foi por isso que o Brasil se manteve neutro durante boa parte da guerra, devido à sua incapacidade militar até o momento e à busca por investimentos financeiros. Hitler não se conformou com a posição de Getúlio e enviou submarinos que afundaram 5 navios mercantes brasileiros como forma de ultimato. Embora o Brasil e a Alemanha tivessem semelhanças políticas, o Brasil entrou do lado dos aliados, tendo em vista o apoio financeiro dos Estados Unidos à construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil entrou em combate em 1944, na Itália, por meio da Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, FEB e FAB, respectivamente. O posicionamento de Getúlio contra Hitler gerou inconformismo por parte da oposição, já que era uma ditadura lutando contra outra ditadura. Foi essa contradição que levou Vargas a sair do governo em 1945 por meio de um golpe organizado pelos militares.